Vamos, nós vamos falar um pouco aqui da minha experiência profissional de formação e interesse em pesquisa. Então, compartilhando aí a minha janela, não sei se já começou a aparecer, vamos aguardar. Aí, tá aí. Bom, nós somos um grupo de pesquisa, cada um com suas características, potencialidades e interesses, e eu sou uma pessoa mais da área de controle de máquinas elétricas, utilizando a eletrônica de potência. Bom, me apresentando, para quem não me conhece, para quem depois possa vir assistir esse webinar, eu me chamo Luiz Oscar, eu me formei em Engenharia Elétrica na UFJF em 97, e fiz meu mestrado e meu doutorado na UFRJ, na COP, no grupo de pesquisa lá de eletrônica de potência, chamado ELEPOT. E nesse período do doutorado eu fiz o doutorado de sanduíche no Instituto Superior Técnico de Lisboa, com o professor Paulo Branco, né? E a minha área de pesquisa, como eu estou falando, é controle de máquinas elétricas de forma inteligente. Bom, quando a gente pensa em controlar alguma coisa, a gente pensa que a gente quer fazer isso de uma forma inteligente, de uma forma automática, né? Uma forma sistematizada. E a gente sempre pensa em robô, em computador, mas será que foi assim sempre? Claro que não. No passado, nós não tínhamos as máquinas para nos ajudar. Uma questão que sempre me intrigou é como que o homem conseguiu sobreviver lá no passado, sendo ele o mais fraco, o mais frágil e o mais lento de que muitos dos animais. O fato é que esse homem, eu coloco aí como o Homo sapiens sapiens, para ser mais específico, ele tem algo que todos os outros animais não têm. O que é? O homem tem a capacidade de imaginar. E imaginando, ele pode, desde o início, lá no passado, começou a pensar em soluções para os seus problemas, os problemas que surgiam para ele. Seja criar uma armadilha, criar uma ferramenta, buscar métodos para movimentar coisas pesadas. E aí aqui eu abro um parênteses. O fogo foi descoberto certamente com a queda de um raio. Todo eletricista costuma achar engraçado isso, porque a partir desse momento, a nossa primeira profissão do mundo foi o como controlar a eletricidade, né? Bem, mas a gente acaba esquecendo da situação de que como que se chegou à roda. Vocês já ouviram falar da explicação que, na verdade, foi um coco que caiu e que saiu rolando e que daí para frente foi só aprimoramento do homem? Bem, vamos fechar aqui o parênteses, é mais uma reflexão mesmo. E aí, desde aquela época, o homem vem utilizando a capacidade que ele tem de imaginar para resolver os problemas. E voltando aos dias atuais, no caso aí eu coloquei o Chaplin, né? O homem viu que certas tarefas podem ser delegadas a essas ferramentas que ele próprio desenvolveu. E aí, uma frase que me causa muito impacto é: se hoje nós estamos trabalhando feito um robô, então você pode ser substituído por esse robô. Vamos ficar muito atento a isso. E como que nós poderíamos trabalhar melhor isso, né? Como que os equipamentos que vão sendo criados pelo homem podem ser melhor controlados? Na área de engenharia elétrica, na área de motores, a gente pensa que para operar, como aí os dois exemplos anteriores aí, a gente operou uma lâmpada, precisava de um conversor eletrônico, né? Para manter um circuito funcionando, aí o professor Frederico falou, do UPS, precisava de um circuito eletrônico, e todos eles baseados em interruptores, para abrir
e fechar, ligar e desligar o equipamento. Bom, mas o mais interessante é que, e se a gente está operando um equipamento em que não existe uma fórmula matemática para projetar um controle para ele? Tudo que se sabe foi o que o operador, ou através de medições feitas com esse equipamento. Bem, é aqui que a gente chega no meu trabalho de mestrado e de doutorado. Eu trabalhei com um motor chamado motor de relutância variável, motor de relutância chaveada. É um motor bem interessante, porque ele faz parte da classe dos motores eletrônicos. Ele não opera diretamente na rede, ele necessita de um conversor para chavear as fases dele. Nesse caso aí, nós temos aí um motor 6/4, 6 polos no estator e 4 polos no rotor. E aí a operação, o funcionamento dele, se eu conseguir aqui colocar uma caneta, as fases vão sendo alimentadas sequencialmente na ordem, essa fase com essa fase, essa fase com essa fase. Então tem aqui uma fase, tem outra fase, né? Elas são alimentadas. E o próprio campo magnético faz com que o rotor gire e vá se alinhando. À medida que as indutâncias aqui do circuito que a gente tem vão sendo crescentes. Aí do lado eu deixei a equação aí do modelo matemático, mas que é um modelo altamente não linear. E como que se chegou ao projeto de operação desse motor? Através de medição. A gente tem uma tabela que diz a posição do rotor em relação à corrente e ao enlace de fluxo do lado esquerdo, e a posição dependente da corrente, a gente vai ter um torque em Newton-metro. E aí é que está o grande problema do motor. Esse motor, na operação dele, ele tem uma oscilação de torque muito grande, e foi aí que, quando eu iniciei meu mestrado, foi que o meu orientador falou: nós vamos ter que fazer com que esse motor gire mais suavemente. Redução de oscilação de torque. Esse foi a mote do trabalho de mestrado. Por quê? Porque quando a gente tem a indutância crescendo em uma tensão positiva, nós temos um torque positivo. Mas se a gente tem uma derivada na indutância, a gente tem o torque negativo. Se vocês olharem aqui, retornando aqui atrás, nós temos aqui a variação do fluxo, dependendo da corrente e da posição. Então, retornando aqui a transparência que nós estamos falando, esse foi o motor, foi o sistema completo que a gente teve, tá? Ele era formado do motor de relutância. Vou pegar uma caneta aqui de novo. Marca texto. O motor de relutância, aqui representado, uma carga e um gerador, uma ponte feita de tiristores e IGBT, o controle de corrente para controlar a velocidade desse motor e diminuir a oscilação dele, um sensor de posição, porque dependendo da posição que a gente tem do nosso rotor, a gente vai alimentar um motor. No caso aqui, essa figura eu peguei lá da tese, era um motor, um Pentium, né? Pentium 2, que nós operávamos lá em 1998, 1999, equipamento que a gente tinha lá em operação. Esse aqui eu até coloquei uma foto preto e branco, nessa época talvez era tudo preto e branco ainda, estou brincando, é só para descontrair. Aqui era a montagem, nós tínhamos 7 IGBTs, sendo que 6 eram IGBTs de escolha de qual fase que ia ser alimentado, enquanto um IGBT, esse IGBT aqui, que está em série com todo conversor, era responsável pela alta frequência, o chaveamento em alta frequência. Então, só tinha chaveamento em alta frequência nesse IGBT aqui, que está em série. Os outros aqui, a frequência de chaveamento era menor. Chaveamento era mais lento, né?
E aqui as fases de cada um das bobinas do motor de relutância. Bom, aqui para mostrar, aqui a gente tinha uma placa de aquisição de dados PLC 812, que era ligado no computador. A gente não tinha essa coisa de DSP, não tinha, eu acho que nessa época aí, equipamento, e olhe lá, tinha alguma conexão USB, né, para fazer as medições. Essa aqui é a foto do motor de relutância, da montagem nossa. O motor de relutância está aqui apresentado. A gente tinha uma carga aqui, motor CC, que a gente precisava inserir carga no nosso motor para que ele operasse como teste. Aqui um medidor de velocidade, um tacômetro, que a gente precisava saber qual que era a velocidade, com a posição do motor, para a gente fazer o chaveamento dele. Bem, aí é que está o grande pulo do gato quando entrou no doutorado, é que o meu orientador disse: Luiz Oscar, vamos tirar esse sensor de posição. Vamos estimar qual é a posição do nosso motor. E aí surgiu aonde explodiu meu interesse, que era o uso de técnica inteligente para resolver esse problema. Se o sistema era não linear, se a gente não tinha um modelo matemático para o motor, poxa, vamos fazer um controle inteligente para isso. Não tem como equacionar. Então, aqui para mostrar para quem tem interesse, a gente tem aqui uma foto de um neurônio, né? A rede neural é uma estrutura de processamento distribuído, como no cérebro a gente tenta repetir, tem a baía de mielina, os axônios, os dendritos, né, as conexões. É a representação matemática de um neurônio, são as conexões, as sinapses, o processador, a função de ativação desse nosso neurônio e a saída. Aqui é a modelagem matemática do neurônio. Vou seguir mais rápido aqui. O outro assunto que eu me interessei, comecei a trabalhar, e aí eu coloco aqui, se tiver interesse em estudar isso, seja aluno do instituto, ou seja alguém de fora que quiser trocar alguma ideia, é também a utilização de lógica fuzzy, a lógica nebulosa, né? É uma lógica não booleana. Aqui no caso é o exemplo assim, o que são dias de semana? Domingo, segunda, sábado, futebol, cerveja e mulher não são dias de semana, estão fora do grupo. Então, ou pertence ou não pertence. Mas e quando a gente pensa na lógica fuzzy, quando a gente fala de dias de fim de semana? Bom, domingo e sábado são dias de semana? Ou são fins de semana? Sim, para muita gente, para algumas pessoas nem tanto. Para outros, sexta já é fim de semana. E aí a gente tem aqui um grau de pertinência ou de pertencimento de cada um dos dias. Domingo, de fato, a gente pode dizer que é 100% fim de semana. Mas o sábado, para algumas pessoas, não. Eles trabalham, né, no sábado de manhã. A sexta, já o grau de pertencimento é menor. Então, isso é uma forma de se representar o quanto cada dia pertence ou não ao fim de semana. É um exemplo que eu uso. A gente tem um outro, que é muito interessante, que é a questão do verão, outono, inverno e primavera, as 4 estações, o quanto cada um pertence, né? Não é porque teve o solstício de verão que mudou totalmente. A gente precisa de uma data, mas isso é uma variação, ela não é ríspida, né? Ela é suave, ela tem uma suavidade nessa mudança. Bem, e aí quando a gente tenta modelar um sistema fuzzy, a gente tem as entradas numéricas, os valores, a fusificação, que é o quanto aquele valor ele pertence ou não a um determinado grupo, leis e inferência, que vão dizer o que nós devemos fazer. Se está quente e a água está fria, eu tenho que abrir mais a água, ou menos a água. Se está frio, um dia frio, e a água está muito fria, eu tenho que fechar a água da torneira, do chuveiro, para que o chuveiro esquente mais. E aí o exemplo interessante é de como que o ser humano é fuzzy. Quando a gente entra no banho e abre a água, o sistema de controle nosso não é numérico. Você bota a mão da água e vê, a água está 42 graus. Eu vou abrir um pouco mais
para que ela fique em 38 graus. Não, a gente abre um pouco, abre muito, fecha muito, abre um pouco, né? Diminui o fluxo da água. Isso tudo são regras fuzzy, nebulosas, né? Não há uma rigidez no resultado. E aí o que veio depois foi juntar tudo isso, juntar uma rede neural e um sistema fuzzy junto. Os sistemas neurofuzzy ou ANFIS, né? Artificial Network Fuzzy Inference System. Então a gente tem aí as entradas do sistema. Se eu retornar aqui, eu tenho as entradas, são as entradas da fusificação, a defusificação, as regras. Quando eu passo para o sistema fuzzy, eu boto as regras, a defusificação, tudo em formato de neurônio. Então, esse é o sistema que nós montamos, é um exemplo, né, para representar. Para finalizar a nossa conversa, eu quero mostrar aqui que quando a gente tem um controlador do sistema PI, que é o que nós utilizamos de teste, e essa curva aqui é uma curva um pouco antiga, mas eu acho ela muito boa, que aqui eu tenho erro de velocidade e variação do erro de velocidade. São duas entradas do sistema, do nosso controlador PI, e o quanto que eu vou variar na minha referência, o quanto que eu vou variar na minha corrente, no meu sistema, para fazer com que o motor gire, sem oscilar. Se eu faço um controlador neurofuzzy, a minha curva ela fica muito mais ondulada. Aí está com a baixa resolução, a gente poderia simular. Quanto mais números de neurônios, quanto mais números de entradas, a gente pode ter uma suavização nessa curva aí. Essa curva foi obtida lá no MATLAB. Bem, é isso que eu queria falar. Vocês me desculpem, eu falei um pouco mais rápido, mas eu me coloco aí à disposição se alguém tiver uma dúvida, quiser trocar ideia, quiser me encontrar, pode mandar e-mail para luiz.porto, Luiz é com S, luiz.porto@ifsudestmg.edu.br. Um abraço e agradeço a presença de todo mundo aí. Obrigado pela apresentação, Luiz. Muito bacana a questão da inteligência artificial, né, utilizada aí para sistemas de controle, porque ela emula o comportamento humano, né? Então, esse esquema do chuveiro, né, a temperatura está alta, está fria, só que numa velocidade com uma precisão muito maior do que a gente conseguiria fazer. Então, vou abrir agora, né, o espaço para as questões que tiverem aqui, os comentários. Agora eu estou acompanhando os comentários aqui diretamente pelo YouTube. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quem fizer uma pergunta ganha um ponto depois. Tô brincando. Tá comprando pergunta? Pô, eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Bom, nós vamos deixar, vai ver se tem algum aluno aí que queira fazer alguma pergunta. Bom, mas quem quiser depois trocar uma ideia... Se a gente não tem nenhuma pergunta do YouTube, eu tenho uma pergunta, Luiz, que a gente vê muito falando aí sobre a aplicação de motor de indução, motor CC, íon permanente, etc., né? Gerador síncrono, né? A ímã permanente também. Quais as aplicações que a gente teria aí para motor de relutância variável? Beleza. Olha só, o motor de relutância variável, ele tem como característica principal, eu não me ativo muito no motor de relutância variável, é a facilidade construtiva. Ele é muito fácil de construir. Você não precisa de escova, ele não tem ímãs,
Então, você tem uma bobina concentrada no rotor, no estator, uma bobina concentrada no estator e ferro laminado no rotor. Então, facilidade de construção, muito fácil de construir. Então, isso, para eletrodomésticos, é muito utilizado. Assim, se não me falha a memória, a WEG já fez alguns motores desses, mas eu acho que não tem uma linha de produção muito grande. Mas a Emerson, americana, Emerson Electric, produz esse motor. Bom, outro exemplo. Vocês ouviram, eu comentei sobre a questão do motor ter oscilação de torque. Eu não botei curva nenhuma, mas esse era o problema. Na hora que eu rodei lá o sistema de controle e ele injetou corrente aonde não era para injetar, que em eletrônica de potência a gente tem sempre a questão de minimização de harmônico, né? Injeção de corrente harmônica para compensar, né? Compensação de energia, de potência ativa e reativa. A gente injetava uma corrente contrária para que o motor oscilasse ao contrário, enfraquecer o motor. Então, se você tenta o motor, lá no trabalho eu botava o motor para girar a, sei lá, 1000 RPM. A oscilação meio que sumia, porque está em alta velocidade. Mas quando você tinha que botar um motor, quase um posicionador, rotando a 50 RPM, é que surgiu o problema. Então, para aplicações que você não precisa ter problema como dizer, que a oscilação seja pequena, que seja um posicionador, para aplicações de posicionamento, não é muito bom o motor de relutância, não. Então, usar para acionamento de veículos elétricos, que o chão, a vibração do motor do carro, essa oscilação de torque, ela some um pouco dentro de todo o sistema. Com isso também, bomba de alta velocidade, utilizada em operações, em aplicações aeroespaciais, em avião. Bomba de gasolina em avião. Acho que a Boeing já tem motores desses, não sei se continua utilizando, né? A Airbus também. É um motor fácil de se construir, de se arrumar. Então, a gente coloca aí, aeroespacial, pela alta velocidade, uma bomba, não tem problema de oscilar, construtivo, a Emerson Electric, eletrodomésticos e aplicação em motor de veículo elétrico também, para questão de torque. Tá ok? Eu espero ter respondido e é isso. Não, com certeza. Aí já tem um gancho com a aplicação que o professor Márcio trabalha. Márcio pode até complementar isso aí, né, Márcio? Ô Luiz, você só tem que tomar cuidado porque falar bomba e avião na mesma frase, o FBI vai baixar na sua casa, cara. Isso não é bomba de combustível. Falei de novo. Se o telefone vibrar, eles já ficam preocupados. Você vai explodir uma bomba com o telefone? Obrigado, Luiz. Ok. Pessoal, alguém que está nos assistindo aí tem alguma questão? Tem um lagzinho, acho que de 10 segundos entre o stream aqui para o YouTube. Então eu vou fazer uma contagem regressiva aqui, só para ver se tem mais alguma questão para a gente, caso contrário, seguir adiante. Lembrando, né, pessoal, que o vídeo vai ficar disponível a princípio, né, no meu canal, mas depois a gente vai colocar no canal do grupo que vai nascer desse webinário. E aí vocês podem entrar em contato com a gente ou pelos comentários lá nos vídeos, né, do grupo do GEPO, que vai ser disponibilizado o link depois, ou então por e-mail, para o pessoal do Instituto sabe como é que entra em contato com a gente. Quem não é do Instituto pode deixar um comentário ou mandar mensagem para mim, que eu encaminho para cada um dos professores aqui individualmente, beleza? Bom,